Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma terça-feira reunido no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Bom estar com os irmãos e peço a Deus que esse tempo termine logo e que possamos estar juntos, podendo nos abraçar, conversar e termos a nossa comunhão como todas as terças-feiras nós tivemos. Mas sendo assim, temos que seguir dessa forma. Queria compartilhar com os irmãos na palavra em Mateus 21. O meu título aqui é Vivendo na Dimensão da Fé. Jesus respondeu: Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Amados, com essa fé que Deus nos ensina, que nós temos que viver sempre, através da fé, da confiança, e no tempo de Deus, que as coisas acontecem, as coisas elas se concretizam, né? Muitas vezes a gente coloca a nossa vontade na frente das coisas, mas é tudo no tempo do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para os irmãos, continue com essa fé, com a esperança, tenham paz no coração, que os anjos estejam acampados na casa de cada um de vocês, guardando a família, guardando vocês, cuidando da saúde, em nome de Jesus. Agora iremos com a palavra do Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra venha em nosso coração, e que saiamos daqui, nessa noite, transformados, e com a paz que Deus tem para nós, tem para mim, tem para você, nesta noite. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que encontrem sempre com muita saúde, muita paz, contando sempre com a graça de Deus e com a direção do Espírito Santo do Senhor para nos guiar nesta vida, nesse tempo, em meio a tantas dificuldades que a gente tem enfrentado nesses dias. Queria adiantar que é uma satisfação para mim poder estar com os irmãos, junto com os amigos de Deus. Povo abençoado que tem lutado e não tem desistido dos processos da caminhada diante de qualquer dificuldade. E eu estou aqui hoje com uma missão maravilhosa, que é compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. E eu gostaria aqui de destacar o texto bíblico que o Senhor Deus me deu, que é Eclesiastes capítulo 10, verso 10. Diz o seguinte: se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Esse texto, ele traz assim muita clareza para a gente, nesse sentido aí, que você pode observar, né? Eu li na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, né? E você percebe uma coisa muito interessante, né? Se você não afiar adequadamente o machado, e ele então perder o corte, né? Você vai ter que trabalhar muito mais, fazer muito mais força, e não vai ter o mesmo rendimento, e não vai funcionar adequadamente, e você vai se cansar mais rápido, e não vai alcançar os seus objetivos, né? Então o texto diz: é mais inteligente planejar antes de agir. É você, querido, é o machado que está plantado nesta família, neste lar, com esses filhos, com essa esposa, e nesse contexto espiritual, e é o tempo de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Então, queridos, essa ferramenta, machado, esse machado que é você, precisa estar devidamente afiado, pronto para o trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Precisamos nos conhecer, precisamos descobrir-nos e cuidar da nossa saúde emocional, psíquica, física, espiritual, para que a gente possa cuidar de alguém. O trabalho de ser sacerdote do lar é uma missão bastante importante, fundamental. E se você não se conhecer, se você não procurar se conhecer, você não poderá ajudar ninguém, nem ao próximo, nem ao seu filho, nem à sua esposa, nem muito menos a obra do Senhor, que o Senhor te confiou.
E tem um sábio que diz que se você conhece o seu inimigo, mas não se conhece, você vai perder as batalhas. Então é importante que você conheça você e conheça também os seus inimigos, para que você possa vencer, né, essas batalhas. E muitas vezes nós agimos por impulso, agimos por atitudes impensadas, agimos por força de expressão, porque algo nos irritou, nos incomodou, porque algo nos inquietou. Quando que, na verdade, o que precisamos fazer é refletir, é pensar. E muitos dizem assim, eu não consigo, quando eu vejo, eu já fiz. Todos nós conseguimos. Demanda esforço, demanda dedicação, demanda investimento emocional, mas é possível quando a gente para, reflete e toma caminhos novos, caminhos diferentes. Então, repare o texto que interessante de Eclesiastes 10:10 que nós lemos. Se você deixar, esse machado vai perder o corte. Por que isso? Porque existem na vida dificuldades, problemas, situações que já vêm desde a criação da gente, né? No meu tempo, a criação era diferente do que é hoje, as pessoas lidavam diferente, as pessoas agiam diferente, não era como é hoje. Hoje existem uns entendimentos melhores, as correções eram um pouco mais severas, e a gente vem para a vida com este machado que perdeu o corte. E no primeiro desafio que temos que cortar uma determinada árvore que incomoda, que atrapalha, retirar da frente um impedimento, esse machado está sem corte. Então, na primeira vez, você faz uma força maior para cortar. Quem é do sítio como eu sabe que você vai cortar uma árvore com um machado e você precisa fazer bastante força se ele tiver sem corte. Se ele tiver com bom corte, corta muito mais fácil e mais rápido. Aí você faz um esforço bastante grande, ele perde ainda mais o corte, e aí para a próxima talvez você consiga. Quando chegar na terceira você já não tem mais forças, já não tem mais condição. E aí fazemos o quê? Desistimos? Deixamos de lado? Paramos de lutar? Poderíamos perder o nosso casamento, a nossa família, a nossa casa, o ministério que Deus deu para cada um de nós. Então, o Senhor Deus não nos chamou para desistir. Querido, se você está cansado, você tem duas escolhas. Você pode escolher descansar ou desistir. Mas desistir não deve estar no nosso calendário. Por que isso? Porque desistir significaria perder. E nós temos o nosso casamento que não pode ser perdido. Nós temos os nossos filhos que não pode ser perdida essa missão. Nós temos o nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa saúde. Nós fomos chamados para lutar. Nós não somos daqueles que desistem. Então, esse machado naturalmente tende a perder a sua condição de cortar. Então ele precisa novamente parar o trabalho e voltar para afiar novamente esta ferramenta. Em muitos momentos, querido, você vai precisar se recolher um pouco, você vai precisar achar um canto para você refletir, para você tomar uma atitude, afiar novamente o machado para que você possa continuar, para você poder seguir em frente. Lembre-se disso. Antes de uma decisão, reflita, pense, ore a Deus, peça a direção do Senhor. E Deus então irá trazer a você aquela direção, aquele cuidado, aquela forma de afiar de maneira fina, boa, a fim de que quando você for para aquele trabalho, a ferramenta esteja bem afiada, né? E você vê que o servo do Senhor aqui de Eclesiastes, ao escrever aqui no capítulo 10, verso 10, ele termina o versículo dizendo: é mais inteligente planejar antes de agir. O que ele quer dizer com isso? Exatamente isso que está dito aí. Inteligente de pensar. Então, querido, ficou bravo? Não fale, pense, reflita, procure uma forma, procure um cantinho, procure um lugar.
E só depois de haver refletido e orado, aí sim, querido, vem o próximo passo. Antes, é muito mais inteligente planejar antes de agir. Então, querido, que esta ferramenta, né, que sou eu, que é você, que este machado, que somos nós, que foi feito para o trabalho da vida, trabalho pesado. Por quê? Porque neste mundo é cheio de aflições, porque neste mundo é cheio de dificuldades. Tudo que tem aqui quer destruir a vida da gente, quer atrapalhar a gente chegar no céu. O mundo jaz do maligno, o texto bíblico é claro nesse sentido. Então, não vamos encontrar aqui facilidades. Lá na empresa vai ter alguém que vai testar a fé da gente. Na igreja do Senhor, por incrível que pareça, também vai ter. Na nossa casa também vai ter. Assim é em todos os lugares. Cabe a nós buscarmos refletir na palavra do Senhor, buscar reflexão pessoal para que tenhamos a ferramenta afiada novamente. E a partir daí, a gente então poder, depois de ter orado, tomar as decisões, ou seja, ir para a execução daquilo que devemos fazer, mas devidamente organizado, pensado e com a ferramenta devidamente afiada. Então lembre-se desse texto, Eclesiastes 10:10, eu li na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, e você tem a liberdade aí de ler aí em qualquer versão que você quiser. Mas essa ficou mais fácil de entender. Se você olhar bem, ele vai dizer, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. E esse trabalhar muito mais é aquilo que eu te disse, vai cansar, vai limitar a sua ação. Aquilo que você poderia fazer com muito mais destreza, disposição e amplitude, será limitado muito, muito, muito a menos da metade. E não somos daqueles que retrocedem, mas também não precisamos passar a vida sofrendo, lamentando as coisas faladas que não deveriam ser faladas, os sofrimentos que poderiam ser evitados. Bastava simplesmente reservar um tempo e ali afiar novamente a ferramenta, pensando, refletindo. É mais inteligente planejar antes de agir. Depois, então, você vai para os afazeres, para as necessidades, para tudo aquilo que está proposto diante de você. Que o Espírito Santo de Deus traga a você a paz, que a graça do Senhor possa renovar na sua mente, no seu coração. Que o Senhor possa trazer à existência aquilo que não existe. Lembre-se disso, queridos. Você não pode deixar de resolver as coisas, mas você não tem que resolver na hora. Você pode e deve ter o tempo para você refletir, para você planejar, ou seja, afiar novamente a ferramenta, o machado, para que quando você for para a próxima ação, você esteja devidamente afiado, porque ela pode ser mais complicada e mais difícil do que você imagina. E lá na roça a gente ia cortar algumas árvores, tem umas que ela é bastante dura, bastante difícil, E algumas são mais molinhas, mais fáceis. Daí a gente nunca sabe o que tem depois. O fato é que a gente precisa tomar cuidado com isso para estar pronto, para estar afiado, para evitar, evidentemente, que depois a gente não consiga concluir o trabalho. Fomos chamados para fazer. Se você é o sacerdote desse lar, é porque Deus sabia que você tinha condição de ser. Se você é o líder desse ministério ou tem chamado de Deus para algum ministério, porque Deus sabia que você poderia fazer. Agora, eu quero dizer uma coisa. Fazer milagre é coisa de Deus. Fazer a árvore existir é coisa de Deus. Fazer o homem, trazer ao homem o conhecimento para inventar o machado é coisa de Deus. Mas afiar o machado é coisa do homem. Então, querido, lembre-se disso. Precisamos afiar o machado
e estar pronto para a obra. Me permito orar com você, baixe sua cabecinha, por favor, Senhor Deus. Eu oro por este homem, por este amigo do Senhor, por esse amigo de Deus, que agora ouve esta mensagem, essa pequena reflexão. Que o Senhor possa visitar o coração, a família, a alma, trazer, ó Deus, à existência aquilo que não existe. Renovar as forças, desse querido irmão, Senhor Deus, a fim de que ele possa saber que mesmo em meio às dificuldades, lá está o Senhor, e que o Senhor não o abandonou, o Senhor não desistiu dele, e o Senhor continua ali com ele. E que logo essa tempestade toda vai passar, e tudo então será novo no Senhor. Porque o choro pode até durar uma noite, que parece longa demais, mas pela manhã vem a alegria do Senhor, o calor da presença do Senhor, a certeza de mais um dia renovado pelo Senhor. Assim Deus os abençoe, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, que a tua palavra encontre aí corações abertos a recebê-la, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, queridos, fica um grande abraço aí do vosso pastor, uma alegria estar com os irmãos aí no culto Amigos de Deus. Deus os abençoe, fica na paz do Senhor.